Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? Passou bem de final de semana, aproveitou bastante, curtiu, descansou? Agora sim, estamos ao vivo para todo o estado pelo SBT, trazendo junto as notícias de Santa Catarina. Dona Maria Esther, você foi bem de final de semana, Maria Esther? Graças a Deus, Fernando. Tudo bem, e você? Graças a Deus foi ótimo. Descansei demais, Maria Esther. É mesmo? Deu um Tô ficando solzinho. velho, agora é só para descansar o final de semana. Quem vê pensa, hein? É isso aí, Fernando. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Ficamos juntos nesse 9 de janeiro até 1h15 da tarde. O que a gente pretende aqui? Trazer tudo o que aconteceu nas últimas horas em Santa Catarina, informação atualizada e principalmente te fazer uma boa companhia leve na hora do seu almoço. Vão estar com a gente aqui nossos companheiros, parceiros, repórteres, o time do SCC-SBT que está por toda Santa Catarina. Daqui a pouco eles começam a entrar ao vivo aqui com a notícia da sua região. Muito obrigado por receber a gente. Atos antidemocráticos. Sim, o destaque desta segunda-feira. Você está vendo o terrorismo que aconteceu em Brasília neste domingo. A gente já sabe o que aconteceu, onde foram as invasões, como foi o trabalho da polícia e também como reagiram as autoridades. O que a gente precisa saber hoje, portanto, como está a situação aqui em Santa Catarina? Tem catarinenses envolvidos nas prisões lá no Distrito Federal? E a inteligência da polícia catarinense identificou algum ato previsto aqui para o nosso estado? É o que a gente atualiza para você a partir de agora. E ainda, em diversas regiões do estado, você confere esta tensão. Veja só o que aconteceu na região de Itajaí. BR-101 fechada, pneus queimados. Nesta segunda-feira, qual a previsão da polícia? A segurança pública em alerta e a gente mostra para você. O SCC Meio-Dia destaca outras informações do estado. Chacina em Joinville. 6 pessoas foram encontradas mortas. 5 vítimas foram carbonizadas dentro de um automóvel. E ainda, em Florianópolis, a epidemia, a virose de diarreia, é febre, é vômito e outros sintomas. Vamos investigar o que estaria acontecendo na capital dos catarinenses. 900 casos já foram confirmados por aqui. E hoje tem dica de turismo para quem quer curtir o verão no oeste do estado. Quem disse que na região oeste do estado não tem lugar para aproveitar com a família? Hoje no SCC Meio-Dia nós vamos mostrar o destino de muitas pessoas que escolhem Chapecó para passar o verão. E tem a previsão do tempo para esse começo de semana. Para hoje já tem alerta de temporais para algumas regiões. Estamos no ar, fique com a gente. Muito bem, no ar ao vivo para todo o estado. Oi, Criciúma, bom dia, Itajaí, Blumenau, Joinville, você de Lages, na Serra Grande, Florianópolis está por aí. Bom demais falar com toda Santa Catarina. Maria Esther, vou liberar o WhatsApp aqui e também as nossas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião. Esses atos antidemocráticos que estão acontecendo em Brasília, que também foram registrados aqui em Santa Catarina, o que você pensa sobre isso? Corre lá no WhatsApp do nosso Meio-Dia e deixa a sua opinião, Maria Esther. É isso mesmo. E a gente vai começar dando aquela espiadinha lá fora no tempo. Vamos começar pelo sul do estado, cidade de Içara. Ali na região de Içara a gente consegue ver a BR aí neste momento. Sem chuva, solzinho no sul do estado, algumas nuvens ali também. Previsão do tempo que deve continuar assim, mas depois vem a chuva, mais para o fim do dia. Vamos para Itajaí, ver como é que tá o tempo por lá? Na região do litoral norte, o tempo tá ainda mais bonito, né? Poucas nuvens, solzão, as temperaturas subindo agora à tarde também. E Chapecó, vamos para a região oeste. Também, gente, por lá temos mais nuvens ali no céu, a gente consegue ver entre os prédios, mas também com tempo seco, temperaturas que podem passar dos 30 graus hoje, hein? E Lages, na Serra Catarinense, também com bastante nebulosidade, mas ainda assim com tempo seco e previsão de mudança mais para o fim do dia com a chegada de uma frente fria. E agora vamos para Blumenau? Vamos ver como é que está a região do Vale do Itajaí? Mesmo cenário, algumas nuvens ali, desde cedo, né? Já está assim,
com tempo seco, sol, temperaturas em elevação. De manhã estava um pouco mais fresquinho, agora as temperaturas vão subir e vão chegar a 30 graus em quase todas as regiões. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, como é que ficam as mínimas e as máximas para hoje? Temos primeiro esse alerta meteorológico da Epagre-Cirã, que vale para o Planalto Norte, Litoral Norte e também Vale do Itajaí. Isso, gente, temporais localizados já a partir de agora, né? Valem até o fim do dia. Pancadas de chuva moderadas a fortes, raios, queda de granizo e ventos fortes acima de 60 km por hora. Então, as regiões que ficam em destaque são Planalto Norte, Litoral Norte e também Vale do Itajaí. Mas, segundo a Defesa Civil, esse alerta de pancadas de chuva vale para todas as regiões do estado hoje. Vamos conferir agora sim as temperaturas aqui no nosso mapa? Região Oeste, 31 de máxima, tempo seco. Meio Oeste, 29. Na Serra, 28 graus de máxima. No sul do estado, 31. Subindo um pouquinho, Grande Florianópolis, 32. No Vale, no Norte e no Planalto Norte, onde eu disse que pode ter essa chuva mais intensa hoje, vai ficar aí também em torno dos 30 graus. Então faz esse calorão e depois vem as pancadas de chuva. Já já eu trago os detalhes da previsão do tempo para amanhã também, Fernando. Falou e disse, assim a gente começa a semana com detalhes da previsão do tempo para você programar a sua tarde também. A sua nova semana que está começando. Que seja uma semana abençoada, produtiva para todos nós. Vamos embora, daqui a pouco toda a repercussão dos ataques em Brasília. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, 90 dias. E o SC10 está destacando, Celina Leão assume o governo do Distrito Federal pelos próximos 90 dias. Após encontro com Rosa Weber, Lula confere estragos no Planalto e também no STF. Esse será um dos nossos destaques de hoje. Você vai ver a repercussão aqui em Santa Catarina. Muitos moradores do nosso estado apareceram nos vídeos. Lá em Brasília, foram presos. Até o momento, 1.500 pessoas já foram levadas para a Polícia Federal. O comentário de Cláudio Prisco e a repercussão da segurança pública aqui no nosso estado. A BR-101 foi fechada, pneus queimados. Como vai ficar daqui para frente? É o que a gente precisa saber e eu mostro para você em instantes. Neste domingo, no sul do estado, manifestantes antidemocráticos queimaram pneus na BR-101. Olha a Manu chegando por aqui, ela está ao vivo no local, agora 11 da manhã, 38 minutos, foi na região de Içara, BR-101, ligação com o município de Criciúma. Eu quero saber, neste momento, tem interrupção no trânsito por aí? E o que se sabe através da inteligência da polícia, viu, Manu? Do que ainda pode acontecer, algo novo programado aí para a região sul. Manu, ao vivo, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia Maria Esther e todo mundo que está acompanhando a gente. Nesse momento, então, aqui na altura da BR-101, em Içara, o trânsito está fluindo normalmente nos dois sentidos. Mas aqui ontem, de ontem para hoje, melhor dizendo, por volta da meia-noite, meia-noite e meia, no quilômetro 378, teve um bloqueio de manifestantes. Eles chegaram a atear fogo em pneus, mas logo depois, segundo a Polícia Rodoviária Federal e também a empresa responsável pela manutenção da BR-101 aqui no sul, foi tudo normalizado. Nesse momento, como a gente está vendo, tem um trânsito, não tem nada bloqueado. Até o momento, então o pessoal que precisa pegar a estrada aqui no trecho sul não tem nenhum tipo de interdição. Ontem, como é que estava acontecendo? Os carros pequenos estavam passando pelas marginais e os caminhões estavam sendo desviados em um posto aqui próximo, né, pelos manifestantes. Não há informação da PRF de pessoas que teriam sido presas dessas manifestações, mas é claro que a gente segue acompanhando aqui na região sul, porque acaba também trazendo preocupação para quem precisa pegar a estrada nas próximas horas. Uma informação agora do final da manhã é que teve uma lentidão no trânsito por conta de um acidente que aconteceu no quilômetro 369, uma colisão frontal, inclusive com uma morte, né? Um idoso de 90 anos acabou morrendo, infelizmente, e aí teve uma lentidão no início da manhã, mas agora, como a gente está percebendo, o trânsito já está normal novamente. E de acordo com a PRF de Paulo Lopes, a Passo de Torres, então quem precisar passar aqui no trecho sul,
não tem registro de bloqueios. Quando a gente estava vindo para cá, a gente passou na frente da sede do Exército em Criciúma. E lá o movimento já está bem mais fraco. Tinha só uma tenda com poucas pessoas, não tinha nem 10 pessoas. E pelo que a gente viu, eles já estavam desmontando. Então a questão das manifestações na frente do Exército aqui de Criciúma também já está bem fraco, somente uma tenda. E a gente vai seguir acompanhando aqui na região sul. Fernando, volto com vocês no estúdio. Muito bom, Manu. Obrigado pelo relato. Neste momento, então, a imagem vai mostrando ao vivo para você. O Marquinhos vai trazendo agora o detalhe da BR-101. O Isaac. Alô, Isaac. Traz a imagem para mim na tela. Deixa a imagem ao vivo da BR-101, confirmando a informação que a Manu traz para a gente ao vivo aqui neste começo de SCC Meio-Dia. De Paulo Lopes até Passo de Torres, sem nenhum bloqueio na BR-101, conforme o Isaac vai mostrar para a gente. Eu quero dividir tela agora com a BR-101 ao vivo, no trecho sul, e o que aconteceu ontem, um cenário completamente diferente do que aconteceu ontem na região de Itajaí. Minha gente, mais uma vez a BR-101 bloqueada, pneus queimados, e agora a gente vai saber a informação. Aí está, a imagem, neste momento, você está vendo comigo a imagem do que aconteceu neste domingo. Imagens deste domingo, na região de Itajaí, BR-101. Traz a imagem ao vivo agora, 11h41. 19 minutos faltando para o meio-dia. Obrigado pela sua audiência. Você está vendo comigo agora sim a imagem do que foi e a imagem ao vivo. Qual trecho do ao vivo aí, irmão? Confirma para mim. A imagem, trecho do ao vivo, Itajaí. Muito bem. Aí os dois trechos da região de Itajaí. Num canto da tela a imagem ao vivo e no outro a imagem aérea que você está vendo agora, o helicóptero sobrevoando, foi o que aconteceu neste domingo com a interdição, mais uma vez. Olha a imagem mostrando os pneus queimados por lá. Infelizmente, mais um ponto de interdição. Agora, trânsito bastante carregado. Hein, dona Cris Pinheiro? Conta tudo pra gente. Como é que tá a situação neste momento, Cris? Ao vivo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. Você perguntava onde nós estamos. Nós estamos no quilômetro 120, na BR-101. Bem pertinho, Fernando, do quilômetro 117, onde aconteceram ontem à noite novamente 2 pontos de bloqueios. Um por volta das 5h30 da tarde, quando os manifestantes chegaram a atear novamente, como você falou, fogo em pneus para evitar a passagem dos veículos e permitindo assim apenas a passagem de veículos pequenos. A concessionária que administra a rodovia solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Eles conseguiram fazer com que os manifestantes saíssem da via, apenas as marginais estavam sendo utilizadas naquele momento. A gente recebeu relatos de trânsito bastante complicado, pessoas que ficaram até 3 horas na rodovia no início da noite de ontem, um trecho entre Pissarras e Itajaí que a gente leva em média 20 minutos. Os manifestantes foram dispersados, mas, Fernando, por volta das 9 horas da noite, eles retornaram. Desta vez colocaram carretas sobre a rodovia, prejudicando aí ainda mais o trânsito, e custou muito para a Polícia Rodoviária Federal, o batalhão de choque da PM, retirar essas carretas. E apenas por volta da meia-hora da manhã é que o trânsito foi totalmente liberado aqui no quilômetro 117, na BR-101. Lembrando que essas carretas que participaram dos movimentos de ontem estão sendo identificadas e podem ser multadas em até R$ 5.800. Agora, o que a gente está vendo aqui no quilômetro 120 é apenas ponto de lentidão, sentido sul, norte, por conta do alto fluxo de veículos, as pessoas retornando, das nossas praias aqui da região, e o sentido norte e sul com bastante movimentação. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aqui na nossa região não há nenhum ponto de bloqueio, mas a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar continuam atentas. Volto contigo, Fernando. 11h44, eu quero as duas imagens agora. Trecho norte da BR-101 e trecho sul. Você está vendo comigo as duas imagens ao vivo para você. A nossa equipe mostrando o Marquinhos na região de Itajaí e o Isaac na região de Criciúma. Vamos lá.
Onde tem o trânsito carregado aí, você está vendo, é o trecho de Itajaí, sentido norte, inclusive, bastante carregado. Trânsito fluindo, mas muito intenso. A imagem onde a BR está mais tranquila é justamente a imagem ao vivo de Içara, neste exato momento. Você acompanhando, nenhum ponto de interdição na BR-101, no trecho de Santa Catarina. Jornalismo ao vivo para você aqui no SBT, acompanhando todo o trecho da 101 sem grandes complicações. Itajaí um pouco mais lento o trânsito, mas fluindo. Vamos conferir agora como é que está a situação na Serra. A nossa equipe esteve acompanhando durante toda a madrugada e na manhã de hoje, inclusive, as manifestações por lá. Traz a Cláudia para cá. Deixa eu ver, 15 para o meio-dia. Cláudia Pleite agora sim, ao vivo comigo. Já direto da Serra Catarinense, e eu vou ter que destacar logo no início da sua participação, viu, Cláudia? Jornalismo do SCC, que sempre trabalha, né, diante de fatos como este, buscando sempre a verdade, apurar os fatos, a tradição de nada mais, nada menos de 80 anos do Grupo SCC, e infelizmente a nossa equipe foi hostilizada lá durante a cobertura, né? Conta mais pra gente como é que tá a situação neste exato momento aí na Serra, hein, Cláudia? E como foi esse episódio lamentável aí contra a nossa equipe? Bom dia pra você, espero que estejam todos bem por aí, viu, Cláudia? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, é uma situação bastante desagradável que aconteceu durante a manhã de hoje. Mas olha, vamos falar primeiro desses atos golpistas que estão acontecendo desde a noite de ontem aqui em Lages. Então, a gente vai ver imagens. Esses manifestantes, eles fecharam uma distribuidora aí de combustível. Então, essa distribuidora que faz então, a distribuição de combustível justamente aí para a região serrana. E eles fecharam essa distribuidora, fecharam a parte da frente dessa distribuidora. A gente vê nas imagens que dezenas de caminhões, mais de 20 caminhões estão parados no local, impossibilitados de ir até fazer o abastecimento nessa distribuidora e aí fazer a distribuição do combustível aí pelas cidades da região, porque esses manifestantes estão no local e estão impedindo esses caminhões e também a imprensa de chegar até o local. Olha, esses manifestantes, de acordo com relatos, são de diversas regiões da cidade, diversas cidades aqui da Serra Catarinense e também das regiões oeste e meio-oeste. Esses manifestantes, então, são de outras regiões que vieram para Lages na noite de ontem para fazer essa manifestação. Olha, hoje pela manhã a nossa equipe esteve no local, tentamos, chegar até o local para conversar com esses manifestantes, entender quem que eles são, de onde que eles são, qual que é o objetivo dessa manifestação, mas fomos impedidos, fomos hostilizados, os manifestantes acabaram cercando o nosso carro, recebemos aí diversas palavras, diversas palavras aí desses manifestantes. Os manifestantes também acabaram batendo no veículo, empurrando o nosso repórter cinematográfico para dentro do veículo novamente e nós tivemos que sair do local, até porque acionamos a Polícia Militar que estava no local, solicitamos, pedimos ajuda, mas a Polícia Militar de Lages nada fez nesse momento. Olha, é uma situação bastante desgastante e bastante estressante para a gente da imprensa, mas também uma situação que deve se agravar aí nas próximas horas, já que esses caminhões que estão parados lá não conseguem aí pegar, se carregar de combustível para distribuir aí pela cidade, pela região. Fernando, volto contigo. Cláudia, a nossa solidariedade com você, com toda a nossa equipe, com os profissionais da imprensa que estão trabalhando diante desta cobertura, atos antidemocráticos. Ponto. Você ainda hoje confere comigo como é que está a situação em Florianópolis. O Thiago está posicionando na frente do 63BI. O Thiaguinho vai mostrar pra gente como é que está no Exército de Florianópolis neste exato momento. Maria Esther, atenção Maria, o que mais o povo vai ver na edição de hoje do nosso SCC Meio-Dia, hein Maria? Fernando, hoje a gente vai falar das vagas para o vestibular de verão da UDESC. São mais de 1.400 vagas e aí, gente, não precisa de prova para esse vestibular, Você pode ingressar na universidade com as notas do ensino médio ou então com as notas do Enem. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vagas espalhadas por todo o nosso estado e também falar de turismo na região oeste. Quem pensa que não tem atividade de turismo por lá, tá enganado, né, Felipe? Quem disse que na região oeste do estado não tem lugar para aproveitar com a família? Hoje, no SCC Meio-Dia,
nós vamos mostrar o destino de muitas pessoas que escolhem Chapecó para passar o verão. Ainda hoje vamos falar também dos casos da virose aqui em Santa Catarina por conta das praias. Já já, hein, Fernando? Boa, Maria. Fique com a gente até 1h15, jornalismo do SCC ao vivo para todo o estado, mostrando tudo o que acontece aqui em Santa Catarina. Vamos voltar para a cobertura dos atos antidemocráticos, a repercussão em Santa Catarina. O que você vê comigo, imagens do 63BI Exército em Florianópolis. Durante muito tempo, um acampamento aí dos bolsonaristas. Neste momento, hein, ô Thiago Pires, como é que tá a situação por aí? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Sim, continua por aqui sim o acampamento com um grupo menor de pessoas, mas é decorrência do horário, né? A gente acompanha já desde o primeiro turno das eleições, quando o acampamento foi montado aqui em frente ao 63BI, que oscila muito o número de pessoas, principalmente nos finais de semana, final de tarde, aumenta consideravelmente o número de pessoas aqui. Nesse momento, um grupo bem tranquilo, apenas ali com as barracas e as tendas em frente ao batalhão, com bandeiras e cartazes pedindo intervenção e outros gritos de ordem que se fala por ali. Nós tivemos em Florianópolis ontem, na Avenida Beira-Mar Norte, também uma manifestação. A Polícia Militar, a Guarda Municipal até estiveram presentes no local, mas apenas para colaborar com o trânsito, com a segurança daqueles que estavam ali pela avenida, sem maiores problemas, com bastante tranquilidade e de forma pacífica houve a manifestação. E não foi diferente aqui em frente ao 63, né, que já se colocou como o local dos protestos, das manifestações aqui na capital. O 63 já se tornou o QG principal e não foi diferente também, conforme vocês estão vendo nas imagens, as pessoas estiveram presentes por aqui fazendo a sua manifestação, os gritos de ordem, com cartazes, mas também de forma pacífica. Isso tudo aconteceu enquanto ocorria as invasões aos três poderes em Brasília. Olha, agora circulou pela internet, pelas redes sociais, algumas informações relacionadas a que seria dada uma ordem de retirada para os manifestantes que estivessem em frente aos batalhões pelo país inteiro. Olha, enquanto vocês acompanham as imagens aqui, nós fizemos contato com a Polícia Militar para saber se existe de fato alguma ordem, né, vinda do governo federal, do Poder Judiciário sobre isso. A Polícia Militar informou que aqui em Santa Catarina irá agir de acordo com as determinações legais, que até este momento estão sendo realizadas de forma tranquila e de acordo com o que se faz necessário. E que ainda não existe nenhuma informação de ordem oficial, Fernando, Marister, de pedido de retirada, conforme algumas pessoas postaram aí nas redes sociais. Até então, a Polícia Militar então aguarda se é que vai ocorrer qualquer tipo de determinação, mas que nesse momento tudo ocorre com a maior tranquilidade aqui na capital, Fernando. Muito bom, atualizando pra gente então, o acampamento continua na frente do Exército em Florianópolis, no entanto, sem grandes movimentações no que diz respeito a manifestações, nem mesmo interdições e ataques, né, antidemocráticos neste momento. Apenas a manifestação pacífica que acontece em frente ao 63BI, conforme a imagem vai mostrando para você neste exato momento. Atualizando então as informações que vêm de Brasília, pelo menos 1.500 pessoas enviadas à Polícia Federal. Ataques que começaram na tarde deste domingo, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Neste momento, a segurança pública no DF é de responsabilidade do governo federal por conta do decreto assinado pelo presidente Lula de intervenção federal. Além disso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afastou por 90 dias do cargo o governador do DF, Ibanez Rocha. O que a gente quer saber é, entre esses presos, existem catarinenses? E o detalhe, como ficam os próximos dias? Aqui em Santa Catarina, investigação acontecendo na inteligência para saber o que pode acontecer. Vamos ver como foi o dia em Brasília. No início da tarde de domingo, uma manifestação aparentemente pacífica seguia pelo eixo monumental no sentido da Praça dos Três Poderes. O grupo ocupava 3 faixas da pista e era escoltado por policiais militares. Pouco tempo depois, a passeata se transformou num verdadeiro caos. Bolsonaristas radicais cresceram em número e se aglomeraram em frente ao Congresso Nacional. Eles romperam a grade, subiram a rampa e ocuparam a laje entre as cúpulas do palácio. A segurança tentou contê-los, mas não conseguiu.
Um carro da Polícia Legislativa foi jogado no espelho d'água. Alguns dos golpistas subiram na cúpula do Senado Federal. Enquanto isso, outros terroristas invadiram o Salão Negro e ocuparam o plenário do Senado. Eles pisaram na mesa diretora e debocharam da Casa Legislativa. Ao mesmo tempo, outros criminosos seguiram para o Palácio do Planalto. Entraram pelo estacionamento externo, invadiram o hall de entrada e subiram a rampa. Espalharam destruição por onde passaram. Mas foi no Supremo Tribunal Federal que o ódio e o terrorismo se manifestaram com uma crueldade ainda maior. Em grande número, os bandidos invadiram o plenário, onde os ministros trabalham em julgamentos. Com porretes e martelos, quebraram vidraças, depredaram a mobília e os símbolos da República. Olha a cadeira do Xandão aqui, ó. A cadeira do Xandão ali tá. A porta do armário, onde o ministro Alexandre de Moraes guarda as togas, foi arrancada. Na área externa, os vândalos pintaram a fachada do prédio e a estátua da Justiça com frases hostis. Um exemplar original da Constituição de 1988 foi vandalizado por um dos criminosos. Nós já estamos há mais de 3 horas aqui acompanhando a manifestação. O que a gente percebe? Uma tentativa das forças de segurança em dispersar os manifestantes que se concentram aqui no gramado em frente ao Congresso Nacional e em parte aqui da esplanada dos ministérios. Nesse momento, helicópteros da Polícia Militar e da Polícia Federal sobrevoam o gramado ali em frente ao espelho d'água, principalmente, e soltam bombas de efeito moral na tentativa de dispersar esses manifestantes. A tropa de choque da PM foi acionada e os palácios foram desocupados perto das 8 horas da noite. Quem entrou nos prédios conseguiu ver um cenário desolador. No STF, toda a mobília onde os ministros trabalham foi revirada. No Palácio do Planalto, computadores destruídos, as fotos da galeria dos presidentes rasgadas e as molduras estilhaçadas. Obras de arte do mais alto valor foram furadas com facas. Esse relógio ficava na entrada do salão do 3º andar. É um objeto do século XV, feito por 2 artistas que trabalharam com Luís XIV, o Rei Sol da França. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, mostrou como ficou a sala dele no 2º andar do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Paulo Pimenta também publicou que armas do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, foram levadas pelos terroristas. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas do chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado, Vadir. E Pimenta, algo que chama a atenção, porque nos demais andares eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, convocou a imprensa logo depois da desocupação dos prédios. Ele disse que os invasores podem ser acusados de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o artigo que prevê a tentativa de abolir o regime de forma violenta. Nós temos 2 crimes, o artigo 359L e 359M do Código Penal, cujas penas chegam até 12 anos. E um deles cuida exatamente da hipótese de violência, grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído e outro de restrições aos poderes constitucionais. As prisões em flagrante continuam, porque tecnicamente o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento
ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Meio-dia agora, em ponto. Informação que acaba de chegar pra gente. Na manhã desta segunda-feira, aqui de Santa Catarina, viu? Foi iniciada a desocupação do acampamento em frente ao 62, Batalhão de Infantaria em Joinville, região norte. Isso ocorre pouco mais de 2 meses após o início das manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme a Polícia Militar, as barracas começaram a ser desmontadas por volta de 10 horas da manhã de hoje. A desocupação é feita depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para encerrar os acampamentos no Brasil. O Thiago mostrou agora ao vivo, em Florianópolis, nenhuma movimentação. Em Joinville, acaba de chegar essa informação para a gente, por lá o acampamento começou a ser desmobilizado. Informação que vai chegando para a gente, olha só o que aconteceu. Neste momento, senhoras e senhores, divide tela comigo, ficar em silêncio é concordar com este terrorismo que o Brasil enfrenta. É o Brasil. Sou eu, é você. BR-101 fechada novamente. Eu passei mais de 20 dias mostrando aqui, dia sim, outro também, as manifestações pacíficas que aconteceram por todo o estado. Vocês lembram? Estou no direito de falar. Isso é criminoso. É contra a democracia. E quem não vê dessa forma precisa identificar que quem faz um ato desse aí, faz qualquer coisa. Contra mim, contra você. Tem uma decisão das urnas. Se você não gostou, a outra metade do povo brasileiro apoia. E elegeu o novo presidente, segue a vida. Isso é um prejuízo, tanto para o grupo, esse que você está vendo, que tem agora um trabalho muito forte na frente para fiscalizar a situação, ou seja, o governo federal, quanto para a economia, o desenvolvimento, o turismo para o Brasil, especialmente no contexto internacional. Nunca se falou tanto em Estado Democrático de Direito. Todo dia você vê esta palavra, você ouve essa palavra saindo da boca de autoridades da justiça. Por quê? Não tem questionamento com relação ao Estado Democrático de Direito. Não tem questionamento. Ele só precisa ser cumprido e ponto. Ainda hoje, Cláudio Prisco entra ao vivo comigo aqui com uma análise e uma nova opinião e também novos fatos desses ataques antidemocráticos. Presta atenção, quem faz um negócio desse faz qualquer coisa. Como está a nossa segurança? Vamos para o norte do estado, mudando de assunto agora. Eu vou trazer algo, minha gente, agora aqui no nosso meio-dia, que chocou Santa Catarina. Presta atenção. Olha só essa história, 6 pessoas foram encontradas mortas neste terrível caso, uma verdadeira chacina. 5 vítimas, meu povo, carbonizadas. Dá só uma olhada nas imagens, como ficaram os carros e os corpos foram encontrados dentro dos veículos. 12:03, deixa eu chamar aqui o Luiz, que está apurando junto com a polícia todos os fatos. Agora pela manhã entrou em contato com a polícia novamente, IGP, o que você já apurou, o que já se sabe desta chacina no norte, hein, ô Luiz? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, como você ressaltou, 6 mortes já foram confirmadas dessa terrível chacina que aconteceu aqui no bairro Morro do Meio. Inicialmente, o que se sabe que toda essa confusão teria começado por conta de uma retaliação, de um desentendimento de um dos trabalhadores que moravam aqui no bairro Morro do Meio e moradores da região. 10 trabalhadores trabalhavam para uma empresa de roçada e limpeza aqui na cidade de Joinville. 6 paranaenses dos municípios de União da Vitória e Palmas acabaram falecendo nessa terrível chacina que aconteceu. Nós estamos aqui em frente à residência onde começou essa confusão. Um grupo de 20 pessoas teria invadido esta casa, espancado as vítimas, incendiado a mesma, um muro bastante alto, a gente não conseguiu fazer imagens ali de dentro, e depois dessa briga
dessa residência, as pessoas foram levadas para uma outra região, onde os corpos acabaram sendo carbonizados. O delegado ressaltou que há a possibilidade de mais vítimas, mas esse trabalho só vai poder ser concluído após a polícia científica dar um parecer sobre toda essa situação. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Felipe, isso é caso de filme de terror. Inacreditável, 6 pessoas mortas, 5 foram carbonizadas. Isso tudo aqui do lado da gente, Joinville. Inacreditável essa situação. O Felipe continua em contato com a polícia, com os delegados responsáveis, para a gente tentar entender o que aconteceu. 12h05, eu vou agora para outro incêndio. Obrigado, Felipe, pela informação ao vivo, direto do norte. Deixa eu trazer o Bastos. Do norte, eu vou para o oeste agora. Vou falar de mais um incêndio que destruiu uma loja de pneus na região oeste. Olha só o tamanho do fogo, 12h05. Lembrando, de segunda a sexta-feira, primeiro impacto aqui na programação do SCC. Minha gente, lamentável o que aconteceu nessa loja de pneus. O fogo começou rapidamente devido ao material que tinha dentro da loja. As chamas se alastraram, a fumaça preta mostra, não é mesmo, o risco à saúde para estas pessoas. Deixa eu chamar o Bastos, que está apurando junto com os bombeiros se houve feridos nesta ocorrência. Hein, Bastos? Responde pra gente. Olha, Fernando, não teve nenhum ferido, até porque essa loja estava fechada. Esse incêndio aconteceu ontem por volta da 1h15 da tarde e as chamas só foram controladas depois das 6 horas da tarde, ou seja, foram pelo menos aí 5 horas de trabalho intenso de pelo menos 25 bombeiros que trabalharam nessa ocorrência, bombeiros de Xaxim, Xanxerê, Chapecó e também Coronel Freitas. Foram utilizados aí mais de 50 mil litros de água para tentar controlar as chamas, viu? E pelas imagens que a gente recebeu aí, Fernando, as chamas se espalharam rapidamente, destruiu praticamente toda essa loja de pneus. Chamas que foram vistas também de municípios próximos a Xaxim, como Cordilheira Alta, ou seja, por lá também muita gente acompanhou e viu essa fumaça preta que tomou conta aí de boa parte da cidade de Xaxim. O trabalho de rescaldo está sendo feito e a partir de agora as causas vão ser apuradas. O que pode ter acontecido para causar esse incêndio de grandes proporções lá em Xaxim. Fernando. Bastos, obrigado pela informação. 12h07. Bastos, o nosso repórter na região oeste do estado. Aconteceu no oeste? O Bastos está mostrando aqui para toda Santa Catarina. Vou continuar conversando com o meu time agora. Um incêndio, vou para Blumenau. Um incêndio, infelizmente, destruiu completamente uma casa em uma das regiões mais pobres, infelizmente, de Blumenau. Foi neste domingo. A família, minha gente, perdeu tudo. O PC mostra pra gente. Isso mesmo, pessoal. O incêndio foi ontem, 18h30. O fogo se propagou rapidamente, se espalhou e destruiu totalmente uma casa de madeira de 33 metros quadrados, aqui na região conhecida como Morro da Garuva, no bairro Ribeirão Fresco. A família perdeu tudo. Inclusive, o dono da casa, um motoboy, ele havia recebido recentemente uma indenização trabalhista. Todo o dinheiro ele aplicou em novos móveis para casa, geladeira, micro-ondas, jogo de estofado, tudo foi destruído pelo incêndio. E até o pagamento dele do mês, que ele havia recebido na sexta-feira, foi destruído pelo incêndio. A família perdeu tudo. Eu vou conversar com a dona de casa, Ana Paula, que está grávida de 7 meses. Como é que vocês pensam em reconstruir agora? No momento, a gente pensa só dar uma limpada, né? Tudo que vem de ajuda para poder estar ajudando a gente a construir, né? Que na verdade agora no momento da gente é só o desespero, né? Ter perdido tudo, limpar, começar tudo do zero de novo. Porque não tem o que fazer, né? Agora no momento, né? E como é que foi ontem? Ontem a gente tinha saído, nós estávamos numa cascata, daí chegamos de tarde, cansados. Daí tomamos um banho, né? Daí fomos deitar para dormir. Daí quando eu acordei o fogo já estava no meu quarto, já tinha pegado minha varanda, tomado tudo a conta, já estava no quarto. Na verdade a única coisa que a gente fez é só correr, né? Porque se alastrou muito rápido o fogo, pegou muito fácil, né? Que como é tudo de madeira, né? O fogo se alastra tudo rápido. Não teve como tirar nada dentro de casa, nem documento, nada. Ficou tudo dentro de casa. Só tiramos criança, daí meu marido tentou apagar, mas não tem o que fazer, né? O fogo, né? Obrigado, Ana Paula.
Está aparecendo aí na tela um telefone para quem puder ajudar essa família que perdeu tudo nesse incêndio. O telefone é da dona da casa, a Ana Paula, que pede ajuda à população. E você sabe, né? Quando você estende a mão para ajudar o próximo, você fica maior. Voltamos ao estúdio. Gostei da frase, PC. Obrigado, viu, pela informação. Quem puder ajudar. Triste, né? A família perdeu a casa toda, minha gente. Aí está, mais uma participação do nosso PC, os nossos repórteres por toda Santa Catarina. Vamos lá, o time do meio-dia está na rua. Vou falar de Florianópolis agora. Maria Esther. Como eu queria ter errado nessa previsão, Maria Esther. Eu gostaria de ter errado. Não faz um mês, eu falei aqui, depois de analisar a situação do Rio do Brás, Canasvieiras, poluída, a gente falou, em menos de um mês começa aquilo que se repete a cada temporada. Virose, problemas de saúde. Não é que aconteceu, Maristela? Pois é, gente. Floripa confirmou uma epidemia de virose com casos de diarreia, febre, vômitos e também outros sintomas. Já são mais, olha só, de 900 casos confirmados até o momento. A Stephanie Damasio, ela está ao vivo com a gente, vai trazer as informações e ela vai explicar exatamente onde estão localizados esses casos. Pelo que a gente escutou até agora, estão mais concentrados no norte da ilha. Confirma isso mesmo, Stephanie? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. É isso mesmo, já são agora 913 casos e a maioria ali na região do norte da ilha. São 750 casos no norte da ilha e 163 no sul da ilha. E esse surto ele vem aumentando, né? E também vem acompanhado de outros sintomas, como vômitos, também dor abdominal. Então é muito importante que a população fique atenta a esses sintomas e também tome algumas medidas de prevenção, como higienização das mãos, se hidratar bastante também e evitar, né, o mergulho aí nas praias impróprias para banhos. Nós seguimos acompanhando essa situação e atualizando, trazendo mais informações aí para vocês. Volto contigo. Obrigada, Stephanie, pelas informações. É isso, gente, uma epidemia de virose aqui em Florianópolis. Agora a gente vai para a região oeste do estado, porque lá em Chapecó muita gente tem aproveitado os dias aí de super calor no Porto Goiôem. O lugar é um dos mais requisitados nessa época, reúne muitas famílias também nos finais de semana. O Felipe Bastos, ele vai contar pra gente agora, porque ele foi visitar esse lugar. Olha só. O domingo de sol e de muito calor fez com que muitas famílias se reunissem para aproveitar as belas paisagens que só o Porto Goiôem proporciona. Primeira vez aqui, mas é bacana aqui, pode melhorar mais, mas tá bacana. Um arzinho gostoso, o rio tudo em volta aí, bacana. Dá para vir passar o domingo aqui tranquilo, muito gostoso de ficar aqui, assar uma carninha, né? E passar o domingo, passar o dia aqui. Várias atrações aqui também pra gente fazer, né? Como a tirolesa, aqui os passeios de stand-up, de caiaque, né? Lugar bacana aqui. E o barco também. Por aqui tem lugar para assar uma carne ou então tomar um banho para se refrescar. Ah, e se tiver lugar para fugir do sol, também é válido. O que não pode mesmo é não aproveitar. A Inês veio de São Bernardino pela primeira vez curtir o Goiôem junto com os familiares. Muito lindo, lugar muito bonito. Um ponto bem legal para a gente vir conhecer, né? Vir ver as maravilhas que tem aí, né? O Gabriel veio de um pouco mais longe, de Toledo, no Paraná, e aproveitou para tirar algumas fotos junto com os amigos. Fizeram bastante publicidade do lugar aqui, a gente teve que vir. Valeu a pena? Valeu a pena, muito a pena. Nessa época do ano, os restaurantes também registram grande movimento. E com uma vista dessas, é claro, fica bem mais fácil almoçar com tranquilidade. A gente fica longe de praia, longe de tudo, né? E a gente procura opções aqui, na nossa região mesmo, na nossa cidade, né? E é um lugar bonito. Eu, inclusive, não tinha vindo ainda nesse restaurante, né? E além daquele espaço em que muitas famílias aproveitam para fazer o tradicional churrasquinho de domingo, nessa outra área do Porto Goiôem, onde ficam os jet skis e também as lanchas, muita gente vem para cá para navegar sobre as águas do Rio Uruguai. O Diego é empresário e é só ter uma folguinha no trabalho
que ele vem correndo para cá. A gente vai muito para as praias também, né? Mas eu não troco o Goiôém por uma praia no litoral. Porque aqui com as crianças, com a família, é muito mais divertido. Tem água doce para começo, tu tem toda a comodidade, né, aqui da marina. Porto Goiôém é um dos principais lugares do oeste do estado que recebe muitas famílias durante o verão. E se você pensa que na região não tem lugar para curtir o calorzinho, está muito enganado. Por aqui também temos muita sombra e água fresca. Essa daí é só uma das atrações que a gente vai mostrar para vocês agora também nessa temporada em várias regiões aqui do estado. Vamos dar um pulinho lá no scc10.com.br na nossa redação? A Giovana Pacheco está chegando por aqui com as informações que são destaque no nosso portal. E a gente vai falar, Gi, do afastamento, né, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a vice-governadora agora que vai assumir. Gi, conta tudo pra gente. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, Maria. O governador Ibanez Rocha, do MDB, ele foi afastado do cargo pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E agora, pelos próximos 90 dias, quem assume é a vice, a Celina Leão, do Progressistas. Essa decisão, ela foi tomada na noite de domingo, depois das manifestações que o SCC Meio Dia está acompanhando e a gente tem dado aí ao longo de todo o jornal, né? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a conduta do governador ela foi dolosa. No caso, por ter ignorado pedidos de autoridades para reforçarem a segurança e por alguns outros motivos que no portal a gente explica tudo, além de trazer também atualizações sobre essas definições, né, das autoridades em relação a esses protestos no Distrito Federal, viu, Maria? Tá, e um outro destaque, também uma boa notícia. A gente acompanhou a história do blogueiro Jesse Cose e do cachorrinho dele, Churastei, que morreram durante uma viagem em maio de 2022. Mas a boa notícia, a Gi vai contar pra gente agora. Tá virando filme a história deles, Gi? Isso aí, Maria. É uma história muito triste, né? Como a gente acompanhou ao longo de 2022, mas pelo menos agora vai ter um filme. A gente vai poder ver nos cinemas, porque a Paris Entretenimento anunciou nesse final de semana que a história da dupla vai sim virar esse filme. A produção vai mostrar todas as aventuras e perrengues dos melhores amigos, o Jesse Cos e o cachorrinho, o Golden Retriever, o Churastei. E haja história, né, Maria? Porque foram 17 países acumulando mais ou menos 85 mil quilômetros viajados dentro do Fusca, o Fusca chamado Dodongo, que a gente também trouxe bastante aqui. Para quem ficou curioso sobre o filme, sobre a data de lançamento, é só acessar scc10.com.br que lá a gente traz alguns detalhes a mais. Eu volto contigo aí no estúdio, Maria. Eu já vou dar uma olhadinha aí no portal também para saber essa data, porque eu já tô curiosa para assistir também esse filme, né, gente? Uma boa notícia aí depois dessa história tão triste, né, aqui do nosso Maria. estado. Obrigada, Gi, pelas informações. Ali no cantinho tem o QR Code para vocês. Vamos para Lages, gente, com boa notícia também. O município é destaque nacional e foi considerado uma das melhores cidades, Lages, para se fazer negócio nos ramos agropecuário, educação e também indústria. A Cláudia Pleite é quem está ao vivo da Princesa da Serra com todas as informações. Conta pra gente, Cláudia. É isso mesmo, Maria. Olha que bacana, o potencial de Lages a nível nacional, né? Essa pesquisa ela foi divulgada pela revista Exame, foi encomendada e divulgada pela revista Exame. E ela dá conta, né? Ela mede o índice de qualidade mercadológica das cidades. E Lages, né, de acordo com essa pesquisa, está entre as 15 melhores cidades do país para se fazer negócios no setor agropecuário. Nesse setor, né, na área da pecuária, foram analisados indicadores de crescimento do setor, lavoura permanente,
permanente, lavoura temporária e também a pecuária. Ainda, Lages, de acordo com a pesquisa, está entre as 5 melhores cidades para se investir na área da educação. Na área da educação foram analisados dados relativos à evolução do setor também. E entre as 100 melhores cidades para se fazer negócios na área da indústria, então, de acordo com essa pesquisa encomendada pela revista Exame. Olha, foram analisadas nessa pesquisa foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes de todo o Brasil, de todo o país. Lages conquistou posições muito boas, né? A posição 15 ali no ramo da pecuária, a posição 5 então aí no ramo da educação e está entre as 100 melhores na área da indústria. Muito bacana e um potencial divulgado agora para todo o Brasil, né? Maria, volto contigo. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas informações. Uma boa notícia para a Serra Catarinense e para Lages, né? Agora, Fernando, você está chegando por aqui com mais notícias, mas antes eu quero fazer um alerta já, daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes da previsão do tempo. Hoje tem chuvarada ali para a região de Joinville, Planalto Norte, também para o Vale do Itajaí. Então, o pessoal que está querendo se organizar aí para hoje, para amanhã, daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes. Muito bom, Maria. Daqui a pouco, então, as telas aqui, o mapa mostrando para você os pontos de preocupação hoje com relação a essa chuva. Agora a gente fala, infelizmente, de afogamento. Um homem caiu de um costão na Praia da Sepultura, em Bombinhas, e foi socorrido pela equipe do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado, Maristela. Vamos falar com a Cris Pinheiro? Ela está chegando aqui com a gente com as informações. Cris, primeira coisa, qual o estado de saúde desse homem que caiu do costão? Bom dia. Bom dia, Maria. Então, a ocorrência aconteceu ontem à tarde. A gente solicitou a assessoria de comunicação para atualizar a situação, estado de saúde desse homem de 26 anos, mas até agora ela não nos repassou. Mas as informações que os bombeiros nos repassaram foi que ele foi resgatado com a ajuda da motonáutica dos bombeiros, né? Porque o local era de difícil acesso, foi no costão da Praia da Sepultura, em Bombinhas, que ele escorregou. E logo em seguida foi feito o resgate com o helicóptero Arcanjo. Também os paramédicos fizeram o primeiro atendimento ainda na aeronave e ele foi encaminhado para a UPA de Bombinhas, segundo os bombeiros, com escoriações. Mas os bombeiros nos solicitaram para reforçar o pedido para que os banhistas evitem se aventurar em costões. Eles são escorregadios, são de difícil acesso. E uma brincadeira, uma pescaria ou até aquela selfie mais bonita que todo mundo gosta de fazer, a gente sabe, pode sim virar uma tragédia. Assim que a assessoria nos passar o estado de saúde desse banhista, a gente retorna com vocês. Mas antes de encerrar, eu gostaria de atualizar, inclusive para o Fernando, que estava comentando sobre as manifestações, a gente recebeu agorinha a informação de que homens da Marinha estão neste momento em frente à Marinha e estão desmobilizando todas as barracas que estavam ali desde o dia 31 de outubro. Então, nesse momento, toda a área em frente à Marinha de Itajaí está sendo limpa e nenhum manifestante está mais ali naquela área que fica bem atrás do mercado público aqui da cidade. Volto com você no estúdio. Cris Pinheiro, obrigado pela informação, viu, Cris? A gente mostrou aqui há pouco Joinville, viu? Também por lá a mobilização da PM para acabar com o acampamento e agora, então, a Cris trazendo pra gente também na região de Itajaí, ali na frente da Marinha. Mano, inclusive, nosso diretor aqui, Maristela, é importante mandar, né, a equipe lá para frente do 63BI, onde a concentração acontece em Florianópolis, levar o drone do nosso meio-dia para acompanhar como é que vai ser por lá. A gente espera que seja algo tranquilo, sem grandes dificuldades, para acabar com o acampamento, conforme determinou a Justiça. Ainda hoje, Maristela, ainda hoje, estou vendo que você está planejando um quadro terça do emprego para amanhã, Maristela, com muitas vagas para Santa Catarina, hein? Isso, toda terça-feira a gente tem o nosso encontro marcado aqui, o pessoal já sabe, né? O dia da gente mostrar as vagas, as oportunidades, mas ainda hoje tem Dominique Cabral com o esporte, ela tá chegando daqui a pouco, e a gente vai falar de vagas ainda, Fernando, do vestibular da UDESC. Você sabe que não precisa fazer prova para esse vestibular de verão, né? São 1.400 vagas espalhadas pelo estado, com a nota do ensino médio, eles podem ingressar, ou ainda com a nota do Enem. Que baita oportunidade, hein? Para você que quer entrar na universidade de graça, a UDESC. Já já a gente fala sobre isso.
Agora o assunto que apertou meu coração no final de semana. Você lembra do delegado Vargas ou Nereuzinho? Nereu tá comigo aqui, Nereu Filho tá comigo na câmera 2. Nereu também é velho de guerra, lá das bandas do sul do estado. O delegado Vargas, José Tadeu Vargas, extremamente reconhecido pelo trabalho impecável que fez à frente da delegacia da Próspera, em Criciúma. O que aconteceu, Fernando Machado? Por que eu disse que foi uma notícia que apertou meu coração? Sempre foi um delegado honrado, sem medo de fazer o que era certo, destemido. Se aposentou, estava curtindo a vida, quando reagiu a um assalto e acabou morto na região sul do estado. Olha, os meus profundos sentimentos, porque eu acompanhei, durante muitas vezes entrevistei, um trabalho impecável. Manu tá por aí, não? A Manu tá comigo, direto do sul do estado, para que a gente possa também prestar estas homenagens ao delegado Vargas. Foi reagir ao assalto em um bar, aí foi baleado, passou por cirurgias, mas infelizmente não resistiu. Já aconteceu o sepultamento, Manu? Conta pra gente. Já sim, Fernando. Ontem, inclusive, foi um dia marcado por homenagens, muita comoção aqui, né, do sepultamento, então, do José Tadeu Vargas, de 66 anos, como você falou, delegado aposentado. Esse fato aconteceu na sexta-feira à noite, como você estava explicando, ele foi impedir uma tentativa de assalto e acabou sendo alvejado na região do tórax. Ontem, inclusive, homenagens da Polícia Militar, Polícia Civil, teve uma salva de tiros nas homenagens que foram feitas no velório que aconteceu em Içara e uma homenagem também em todo o estado de Santa Catarina, em que as sirenes foram ligadas, né, de todas as viaturas nas delegacias do estado às 2h da tarde. E agora a polícia segue as investigações, já foram presas 4 pessoas, 2 pessoas com envolvimento direto nessa tentativa de assalto e outras 2 que teriam ajudado esses criminosos a fugirem e também a se esconderem. A gente vai acompanhar agora um trecho do vídeo, porque ontem aconteceu aqui em Criciúma uma entrevista coletiva e o delegado Yuri Micheluzzi, que agora está tratando desse caso das investigações, que está sendo considerado, então, latrocínio, que é roubo seguido de morte, passou mais detalhes em relação a essas prisões, juntamente com o delegado Vitor Bianco Júnior, que é o responsável aqui da regional. A gente vai acompanhar agora. Identificar e capturar 4 pessoas envolvidas nesse crime. Então, são 4 pessoas que foram capturadas e conduzidas à delegacia. Essas 4 pessoas, 2 pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de latrocínio, ou seja, eles estavam presentes no local, participaram ativamente, executaram o crime e a investigação apontou a participação deles nesse episódio. Então, 2 autores foram identificados, elementos muito concretos, e foram autuados em flagrante. Os outros 2, completando os 4, são 2 pessoas que estavam auxiliando a se esconder e a realizar a fuga desses agentes. Então, como o delegado falou, essas 2 pessoas que tiveram envolvimento direto, um paranaense de 31 anos e o outro aqui de Criciúma, né, 2 homens de 25 anos. Esses 2 foram presos em flagrante, mas outras 2 pessoas que teriam ajudado eles a se esconderem e na fuga também. A polícia vai seguir as investigações porque, falando um pouquinho, voltando ali na sexta-feira desse caso, 3 pessoas entraram nesse bar, no bairro Capão Bonito, aqui em Criciúma, encapuzadas, e eles estavam armados. O delegado tinha acabado de chegar ali no local, fazia mais ou menos uns 5 minutos, e aí ele tinha uma arma pessoal e para tentar impedir esse assalto, eles acabaram trocando tiros e infelizmente o delegado foi alvejado. Ele chegou a ser encaminhado em estado grave para o Hospital São José, passou por uma cirurgia que acabou por volta das 5h da manhã, mas infelizmente perto do meio-dia ele acabou falecendo. Então agora a polícia vai seguir as investigações, um veículo também foi apreendido que vai auxiliar nas investigações
investigações, porque a polícia acredita que tem mais gente envolvida, né? Então foram 3 que invadiram esse bar, 2 foram presos, esses que atuaram diretamente e 2 indiretamente. E a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no sul do estado. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Manu. Difícil essa notícia, né? Eu já conversava com a Manu durante o final de semana para a gente trazer esse assunto aqui no meio-dia e prestar uma homenagem ao Vargas. Ô, delegado, quantos encontros, quantas entrevistas, quantos casos elucidados, que trabalho brilhante que você fez para Criciúma. Obrigado, delegado. Foi reagir ao assalto. Como que é a vida, né? Trabalhou aí durante 3 décadas à frente da polícia e acabou morrendo pelo crime depois de aposentado. O bandido entrou num boteco. O que o bandido ia levar de um boteco, hein? R$200 que tinha lá no caixa? Valeu a vida do nosso Vargas. Obrigado, delegado. Nossos sentimentos à cidade de Criciúma e também à sua família. Obrigado pelos serviços prestados à segurança pública de Santa Catarina. Olha o racha que aconteceu aqui. Ah, não acredito nisso. Racha de caminhão, irmão. Você tá de brincadeira com a minha cara, irmão. Agora, 12h30, dá pra acreditar, caminhões apostando racha. Se é de moto, eu digo idiota. Se é de carro, eu falo irresponsável. Se é de caminhão, eu digo o quê? Assassino, minha gente. 2 caminhões prestando racha em uma rodovia de Santa Catarina. O que é? Você tá vendo comigo as imagens. Agora, 12h30, daqui a pouco tem o Pris. Quase perde o controle na curva, hein? Que é isso? 2 caminhões nesta velocidade. Um querendo ser mais rápido do outro, bota a vida de quem em risco? Do cidadão, do pobre coitado que tá ali com o carrinho de passeio, com a moto, passando pela rodovia. Uma jamanta dessa atingindo um carro de passeio, o que acontece? Olha o acidente que foi provocado aí, cadê ele? Aqui está o nosso Luiz Felipe, de olho na informação, tá comigo ao vivo, direto do norte do estado. Esses criminosos foram presos, hein, ô Luiz? Não foram, Fernando, não foram, mas como você mesmo falou, um ato irresponsável por parte desses 2 caminhoneiros. A Polícia Militar Rodoviária divulgou as imagens desse racha que aconteceu ali na SC 418, na Serra Dona Francisca. Aconteceu aproximadamente do quilômetro 25 de Campo Alegre até Joinville. Eles ficaram muito tempo fazendo esse racha, por volta das 8h30 da manhã do dia 28 de dezembro, mas só agora a Polícia Militar acabou divulgando este acontecido. A pessoa que fez o vídeo acabou fazendo o boletim de ocorrência por conta dessa periculosidade que acontece ali. Ali é a Serra Dona Francisca, é um local de bastante movimento, uma serra bastante perigosa, e esses 2 caminhoneiros acabaram fazendo um racha na SC 418. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Pelo amor de Deus, essa imagem precisa ser utilizada na investigação. A polícia tem que encontrar esses 2 irresponsáveis e caçar a carteira de habilitação para sempre. Serra Dona Francisca, senhoras e senhores, é uma serra. E os 2 criminosos apostando um racha na descida da serra. Quem é que vai pagar essa conta se não um pobrezinho que vem na rodovia com a família inteira no carro? Eu não tô acreditando que eu tô falando isso no jornal. Eu não tô acreditando. Será que é só eu que penso dessa forma? Não é possível, meu caro Luiz. Não é possível. Obrigado, meu caro Luiz. Eu tô sem reação para falar que 2 caminhoneiros estão apostando racha na descida da serra. E até agora não foram presos. Maria. Agora a gente vai falar de educação. A UDESC tem mais de 1.400 vagas em cursos gratuitos e sem necessidade de prova. A Stephanie Damasio está ao vivo aqui com a gente, vai trazer as informações. Primeiro, Stephanie, nós queremos saber como ter acesso a essas vagas e depois como consultar também as vagas, né, de cada cidade. Conta tudo pra gente. Oi, Maria. Então, uma oportunidade bem legal. As inscrições para esse vestibular de verão da UDESC, elas podem ser feitas até o dia 16 de janeiro. São 1.265 vagas para 49 cursos presenciais em 9 cidades do estado. E mais 160 vagas para 3 cursos à distância em 4 cidades do estado. O legal também é que não precisa de prova para entrar. O candidato ele pode utilizar a nota final do Enem dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.
ou também utilizar a média geral de conclusão do ensino médio. São diversas vagas que podem ser acessadas no site da universidade, que é o desc.br/vestibular. Uma oportunidade, né, que não dá para ficar de fora, né, Maria? É isso mesmo, a gente sabe que tem tanta gente querendo ingressar em universidade agora e é o DESC, né, uma instituição de respeito aí. Fica a dica. Obrigada, Stephanie, pelas informações. De acordo com o último relatório de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, aqui de Santa Catarina, Bombinhas, Fernando, está com todos os pontos impróprios para banho. Impróprios para banho. A Cris Pinheiro está ao vivo com a gente e vai contar o impacto que isso tem para o turismo e para a saúde dos banhistas. Hein, Cris? Oi, Fernando. Então, de acordo com o relatório divulgado na última sexta-feira, todos os 9 pontos de Bombinhas estão impróprios para banho. Lembrando que a cidade possui aquela certificação internacional Bandeira Azul, que reforça aí a qualidade da água do mar. Praias como Conceição, Mariscal e Quatro Ilhas, por exemplo, possuem essa certificação internacional. A situação preocupa nesse período, pois a cidade recebe muitos turistas, todas as praias de Bombinhas estão lotadas. E com a cobrança da TPA, que também deve ser utilizada para fazer análise da qualidade da água, os banhistas, claro, ficam ainda mais apreensivos. Em nota, a Prefeitura nos informou que durante a semana, os laudos das análises de água divulgados por um laboratório contratado pelo município mostraram que a água já possuía balneabilidade própria após as fortes chuvas, o que condiz, segundo a Prefeitura, com a realidade atual. A Prefeitura reforça que está realizando ativamente fiscalização no saneamento das residências e nos estabelecimentos e nos informou também que esse relatório divulgado por essa empresa vai ser enviado também para os técnicos do IMA. A Prefeitura ainda reforça que o IMA segue um cronograma fixo de coletas de água, sem considerar, claro, as condições climáticas que podem afetar na qualidade da balneabilidade. Volto com você. Você sabe, Cris, que é uma notícia um tanto quanto chocante, porque quando a gente pensa em Bombinhas, a gente lembra das águas cristalinas, né? Há muitos anos que eu não vou para lá, Fernando, mas das últimas vezes era daquele de você conseguir ver o fundo do mar. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Ô, Cris, o que tem em Bombinhas quando o povo chega logo na entrada da cidade? O povo tem que estacionar o carro para fazer o que mesmo, Cris? Recorda para mim. Não é bem isso, é bem isso que eu te falei agora, né? A cobrança, a taxa de preservação ambiental, que, como eu te falei, segundo o relatório da própria Prefeitura, essa taxa é usada também, né, Fernando, para medir a qualidade de água, para a questão de saneamento, tudo tem a ver com o meio ambiente e a qualidade da água e preservação da cidade e da saúde dos banhistas, né, Fernando? Ô, Cris, é jogar contra o turismo, né, do nosso estado. Hoje, Santa Catarina, Maria, tem 50-50. 50% dos pontos estão próprios e a outra metade, para arredondar, não está própria para banho. O resultado, virose, meu amigo. Começa a vazar essa informação aí, repercutir no Brasil e no mundo, como é que fica o turismo de Santa Catarina? Agora não pense que é responsabilidade só da companhia de esgoto, da prefeitura. De onde está vindo tanta poluição, Marista? Pois é. Quem é que está jogando lá? 12h37. Olha, minha gente, um homem morreu afogado na praia de Naufragados, no extremo sul da ilha de Santa Catarina, neste final de semana. Pois é, gente, foi no sábado. Um homem de 38 anos morreu após se afogar ali na praia de Naufragados. Além da vítima, um outro homem também caiu ao mar. No entanto, esse conseguiu se salvar. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, algumas pessoas que estavam no local avistaram o corpo boiando e acionaram a guarnição. A aeronave Arcanjo 5 dos bombeiros e 2 motos aquáticas realizaram o socorro da vítima. Ainda conforme os bombeiros, a guarnição tentou reanimar o homem, como a gente vê nas imagens, mas ele já estava em óbito. Emocionou muita gente, os banhistas que estavam ali na tentativa de ajudar, fizeram uma roda de oração, 20 minutos, os bombeiros trabalhando para tentar reanimar
mas este banhista de 38 anos não resistiu. Fica o registro dessa notícia aqui como um alerta para você que ainda vai curtir as praias de Santa Catarina. Previsão do tempo. Vamos lá conferir como é que fica o tempo hoje, gente. Depois desse final de semana de sol, praia, chuva também em alguns períodos do dia, a segunda-feira amanheceu com sol e nuvens em boa parte do estado. Agora, no período da tarde, o sol ainda deve continuar aparecendo, mas não está descartada a chance de chuva, pancadas de chuva, né? Com possibilidade de temporais isolados, principalmente na região norte, pegando ali o Planalto Norte, Litoral Norte e também o Vale do Itajaí. Para essas regiões é que fica esse alerta de temporais localizados, pancadas de chuva moderadas a fortes, que podem vir com raios, queda de granizo e ventos acima de 60 km por hora. Mas pode chover em todo o nosso mapa, viu? Para essas regiões são os temporais, né? Para a região oeste, hoje à tarde vai chegar a 31 graus, esquenta bastante. Meio oeste, 29. Na Serra vai chegar a 28 graus. Planalto Norte, Norte e Vale vai ficar entre 29 e 30. Grande Florianópolis e Sul esquenta um pouquinho mais ainda, pode chegar aos 32 graus nessa segunda-feira. Amanhã, gente, aí esse cenário ele muda. A terça-feira começa com chance de pancadas de chuva, que já vem desde cedo acompanhadas de temporais isolados para quem mora no Grande Oeste. E aí vem com essa variação de nuvens nas outras regiões do nosso estado. A partir da tarde, aí essas instabilidades somadas ao calor e à umidade que vem do mar também provocam pancadas de chuva e temporais isolados aqui para o litoral, ou seja, de manhã vem na região oeste essa chuvarada, depois já vai chegando aqui para o litoral e pega de vez toda Santa Catarina. E o calorão continua amanhã, olha só, Joinville, 32 de máxima nessa terça, é o mesmo caso de Blumenau, Criciúma, Floripa, Chapecó também vai chegar aos 32 amanhã, Caçador, 31 de máxima nessa terça, Lages 29 e São Bento do Sul, na região do Planalto Norte, 28 de máxima. Para fechar nossa previsão hoje, a gente vai dar uma espiadinha ali na região do Litoral Norte, Balneário Camboriú. Olha só que dia lindo, gente. Olha só a cor dessa água, desse céu aí, para a gente fechar a nossa previsão do tempo de hoje. Agora sim, vamos falar de esporte. Dominique já está com a gente aqui no SCC Esporte. Vamos começar com uma notícia triste, Domi. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Infelizmente, o Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, morreu nesse domingo. O ex-jogador lutava contra um tumor no intestino desde o final de 2021 e acabou não resistindo. Em sua carreira como atleta, ele colecionou títulos e conquistas individuais. O velório de Roberto está acontecendo agora em São Januário. Então vamos direto para lá para ver o último adeus desse ídolo. O corpo de Roberto Dinamite chegou aqui no estádio de São Januário para ser velado às 10 horas da manhã. Familiares e amigos próximos pediram alguns minutos de privacidade nessa despedida. Logo depois, o clube abriu as portas para a imprensa acompanhar o velório e também para os torcedores terem um último contato com o ídolo. Foi formada uma enorme fila de fãs, muitos choraram em um momento de grande emoção. Também estiveram presentes ex-jogadores do Vasco, como Edmundo, e ex-jogadores de clubes rivais, como Júnior, que defendeu o Flamengo. Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. O atleta com o maior número de jogos e gols pelo clube. É também o maior artilheiro do estádio de São Januário, o maior goleador da história do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca. Roberto Dinamite defendeu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 78 e 82. Marcou 25 gols com a camisa do Brasil. O velório e as homenagens ao grande Roberto Dinamite continuam nos próximos 2 dias aqui na sede do clube. E o Vasco fez um vídeo emocionante se despedindo desse grande jogador. Olha só. Isso não é uma despedida. Hoje, vamos apenas exaltar a plenos pulmões o menino que vestiu a nossa cruz com
tanta dedicação que se tornou o maior de todos. Seus recordes marcaram uma geração. Sua genialidade encantou multidões, sem qualquer rivalidade. Sua habilidade mudou o futebol. E seu chute inigualável mudou seu nome, que inspirou tantos outros batismos. Aqui você cresceu, explodiu e fez história. Em 1110 dias, tivemos a honra de te ter em campo. 708 vezes nos fez vibrar. E por infinitos motivos, será nossa eterna unanimidade. Isso não é uma despedida. Não tem como ser. Nós somos um só. Você viverá para sempre. Em cada explosão na arquibancada, em todo canto da nossa casa, em cada partida no Maraca. Você viverá para sempre. Em todo grito de gol, em cada camisa 10, em todo coração vascaíno. Nosso garoto Dinamite, você viverá para sempre. Obrigado por tudo. Realmente uma grande tristeza para o esporte. Dinamite, você será eterno. Agora a gente muda de assunto e fala de Copinha. Nessa segunda-feira temos catarinenses em campo. Vamos conferir como é que fica a agenda. Nessa segunda-feira o Figueirense enfrenta o Suzano às 3h15 da tarde. Já a Chapecoense joga contra o Mirassol às 8 da noite. Mesmo horário da partida entre Avaí e Catanduva. Na terça-feira ainda tem 2 catarinenses em campo. Camboriú pega o Ituano 1h da tarde e o Hercílio Luiz joga às 5h15 da tarde contra o Capital FC. Tanto o Avaí quanto o Figueirense jogam por uma vitória. Em caso de derrota ou empate, as equipes voltam para casa. E tem oportunidade na Serra Catarinense. Em Lages foi lançado o edital para inscrições da Bolsa Atleta. Nesse ano, a Prefeitura pretende pagar mais de R$235 mil em bolsas para atletas de diversas modalidades. E quem tem os detalhes é a Cláudia. Lages já lançou o edital de inscrição para a seleção e concessão do Bolsa Atleta 2023. Para receber o Bolsa Atleta, o candidato deverá obedecer alguns critérios, como idade mínima, estar matriculado em instituição de ensino público e privado, residir em Lages há mais de um ano, entre outros. As inscrições iniciam amanhã, dia 10, e vão até o dia 24 de janeiro. E podem ser feitas através do formulário encontrado nos sites lages.sc.gov.br ou fmelages.sc.gov.br. Toda a documentação exigida no edital deverá ser entregue do dia 10 ao dia 24 de janeiro na sede da Fundação Municipal de Esportes de Lages, junto aqui ao ginásio Jones Minosso. Volto aos estúdios. Uma baita oportunidade, então não perde tempo e se inscreve. O esporte está ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, Maria. Combinado, Domi. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã. Vamos pro intervalo? O SCC Meio-Dia já volta, não sai daí. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia nessa segunda-feira. E olha, na semana passada, a gente mostrou aqui no jornal que 70% das praias do norte da ilha estão impróprias para banho. A gente voltou hoje na praia de Canasvieiras para checar onde é que estão as placas de balneabilidade. Olha só. O dia ensolarado chama para um mergulho, mas em Canasvieiras, no norte da ilha, entrar na água pode representar perigo, com a praia imprópria para banho. Não estava sabendo. Dos 8 pontos analisados no último relatório do Instituto do Meio Ambiente, todos estão impróprios para banho. Eu não visualizei por aqui perto. O comerciante até brinca que nesses locais, para entrar no mar, só com a bola. A balneabilidade dos locais é indicada para os banhistas através de placas. Nós fizemos um giro pela orla. Dos pontos, apenas em 3 encontramos placas que indicam que a água tem própria. Em 2, a placa dispõe o site do IMA. E no restante, não encontramos sinalização. Na verdade, não tem placa, muitas placas avisando, né, os turistas
Nós mesmos temos uma pousada aqui em Canasvieiras e os clientes não sabem. Então a gente não tem um acesso de placas, só procurando na internet para a gente poder saber. Dificuldade encontrada pelo morador e principalmente pelo turista. Não, a gente não visualiza as placas, né? Até a gente fica sabendo pelos noticiários que a água está imprópria, né? As placas impróprias também incomodam quem depende da presença dos turistas na praia, principalmente depois de tempos difíceis de pandemia. São dois pontos, né? O pessoal precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber qual a real condição da praia, né? Na falta de placas como essa, a recomendação é que os banhistas façam a consulta da qualidade da água através do site do IMA. No IMA dá para checar se na praia a bandeira é azul ou vermelha. Além disso, também é possível pesquisar praia por praia. A Prefeitura de Florianópolis atribui o cenário ao período de chuvas intensas registrado na cidade, o que aumenta a vazão de dejetos para o mar. Ainda lembrou que também notificou a Casan ao tratar do problema da balneabilidade, principalmente em Canasvieiras, onde deságua o Rio do Brás. Em nota, o IMA esclareceu que está trabalhando para a manutenção de placas depredadas. Ainda explicou que estão sendo programadas melhorias na divulgação da balneabilidade e que a ideia é modernizar a divulgação aos banhistas nas próximas temporadas. Aliás, a gente observa também que no Rio do Brás, que parte da contenção foi feita novamente. Essas imagens que vocês estão vendo são de hoje de manhã. E segundo os moradores, o trabalho deve ter sido feito durante a madrugada pela Prefeitura. Ainda há ali, ó, se vocês notarem, um espaço aberto, onde geralmente atolam as máquinas. Então, nós estamos agora aguardando a resposta da Prefeitura sobre essa situação. Fernando. Muito bem, já tem Cláudio Prisco e a coluna de política. Prisco vai fazer uma análise das ações dos manifestantes em todo o Brasil. É já. Agora, uma nota de repúdio. O Sistema Catarinense de Comunicações, SCC, informa que todas as suas ações são pautadas pela verdade. Desde a sua fundação, há mais de 80 anos, nosso propósito sempre foi fazer comunicação com paixão e por missão de vida. Dia e noite buscamos sempre estar perto da comunidade para atender aos interesses públicos e não de um público específico. Nossa prioridade é dar voz a quem não tem voz. Diante disso, o Sistema Catarinense de Comunicações, SCC, repudia toda e qualquer manifestação que insiste e estimule violência no nosso estado. Repudiamos o comportamento dos manifestantes que ocupam as imediações de uma distribuidora de combustíveis no bairro São Miguel, em Lages. Na manhã dessa segunda-feira, dia 9, as equipes de reportagem do SCC, SCC-SBT e da Rádio Clube de Lages foram hostilizados ao tentar cobrir o ato. Os repórteres foram impossibilitados de realizarem o trabalho de cobertura jornalística que é direito garantido pelas prerrogativas da profissão. A equipe foi agredida com gritos e sequer conseguiu descer do veículo que estava o automóvel, então foi alvo dos golpes dos manifestantes. O repórter cinematográfico do SCC-SBT chegou a ser empurrado para dentro do carro ao tentar descer para fazer as imagens da manifestação. A Polícia Militar de Lages estava no local e nada fez para impedir as agressões. Tal comportamento não condiz com uma sociedade democrática, que tem a obrigação de cumprir o que está na Constituição. O lamentável fato não vai nos intimidar, não nos calarão e seguiremos todos os dias percorrendo os caminhos da verdade, da justiça, da igualdade e da democracia. Grupo SCC. Prisco Paraíso, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Subscrevemos integralmente a nota do Sistema Catarinense de Comunicações, na forma e no conteúdo. Muito bem, Fernando, vamos lá? Aí está o discurso do Lula depois dos ataques em Brasília. Aí foi a coletiva que ele deu em São Paulo. E aí vem a primeira curiosidade.
Seu primeiro final de semana como presidente da República? Não estava em Brasília? Pois muito bem, foi aí que ele assinou, depois da manifestação, o decreto em que estabelece intervenção na área de segurança pública da capital federal. Aliás, o Congresso Nacional vai se reunir ainda hoje, ou no máximo amanhã, mas terá que ser hoje, porque tem 24 horas para respaldar essa intervenção. Aliás, adequada. Próximo telão. Alexandre de Moraes determina afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias. A vice está assumindo. Segundo o ministro, a conduta do governo foi dolosamente omissiva. Mas espera aí. Onde diz, em alguma lei ou na Constituição, que um ministro do Supremo, monocraticamente, pode afastar um governador, no caso, Ibanez Rocha, reeleito pelo voto popular no mês de outubro? Romeu Zema, igualmente reeleito em Minas Gerais, qualificou a decisão de Alexandre de Moraes como arbitrária. Isso não tem o menor cabimento. O menor cabimento. E no próximo telão, foi um registro do último sábado aqui em Balneário Camboriú, onde tivemos um encontro, o 7º Nacional de Empreendedores Brasileiros. Mais de 1.000 participantes e 3 governadores. Jorginho Melo, de Santa Catarina, ao centro-prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, e à direita, Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Aqui, encoberto parcialmente por Jorginho, o governador do Mato Grosso. Essa decisão de Alexandre de Moraes está sendo interpretada como uma advertência dele a todos os demais governadores. Ou retirem todos os populares das ruas, manifestantes, que estão há 60 dias, ou poderão ter o mesmo fim de Ibanez Rocha. Tanto é que Lula convocou para hoje às 18 horas uma reunião em Brasília com os governadores. Zema já declinou, assim como Tarcísio, Jorginho Melo igualmente. Claro, todos observando que o presidente está querendo utilizar politicamente essa reunião como forma de exploração. Todos confirmaram para o dia 27, uma reunião institucional com as reivindicações de cada estado junto à União. Vamos lá? Muito bem. Antes das medidas, Fernando Alexandre de Moraes foi ao Twitter. Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil, disse Alexandre de Moraes. Retornamos a Ibanez Rocha. Não sofre nenhuma investigação, não tem nenhum processo, nenhuma ação e foi afastado por incompetência. É o que disse o governador Zema, mas espera aí. Se o cidadão não correspondeu às expectativas, ele não pode ser afastado ao bel prazer por um ministro do Supremo, de forma unilateral. Precedente gravíssimo, gravíssimo, talvez o mais grave dos últimos tempos no Brasil. Vamos lá? Fernando, essa imagem agora pela manhã, o Exército, com a ajuda da Polícia Militar do Distrito Federal,
conseguiu desarmar os acampamentos montados diante do quartel-general do Exército em Brasília há mais de 2 meses. Com um detalhe, todos os 1.200 que se renderam pacífica e ordeiramente, não reagiram, não resistiram, mas foram todos presos. 1.200. Pergunta-se, todos foram às manifestações? Há comprovação da presença deles? E outra, se foram, depredaram o patrimônio público? Como assim? Simplesmente porque estavam se manifestando? Levados presos? É evidente que não se defende depredação de patrimônio público em hipótese alguma. Muito menos a sede dos poderes Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Legislativo, Câmara e Senado e Executivo, Palácio do Planalto. Inaceitável! Rigor da lei para todos que assim procederam. Agora, de forma isenta, a polícia investigando e de forma imparcial, o Ministério Público e a Justiça se posicionando, verificando efetivamente quem participou da depredação e quem os financiou. Isso é fundamental para que possamos chegar aos responsáveis, que têm que ser severamente punidos com base na lei. Fernando Machado, vamos Tem um vídeo agora. ao NC. Aí, Fernando, é a sede do Congresso Nacional, os populares ocupando. Aliás, como ocorreu em 2013, numa manifestação espontânea, junho de 2013, no Brasil inteiro, sem o patrocínio de nenhum partido. A população espontaneamente foi às ruas. Mas já naquela oportunidade, tivemos quem se infiltrasse para provocar as depredações do patrimônio público. Ali você viu a faixa, também em inglês, sinal de que essa imagem está sendo mandada para o exterior. Queremos o código-fonte, que até hoje não foi entregue, Fernando Machado. Tem mais um vídeo. Vamos outro. Aí é a entrada pela chapelaria do Congresso Nacional, pedindo os brasileiros que não houvesse quebra-quebra. E aí a gente consegue olhar a fisionomia desses brasileiros. Próximo vídeo. Gente, é o rapaz da esquerda que já encontrado quebrando a... Faca. É banana de dinamite. Hein? Bananas de dinamite. E também uma faca. Sim. E no início da imagem nós vimos também um outro de mochila. Sempre que está de mochila é suspeito. É gente que tem tática, técnica de guerrilha, experiência em promover baderna, bagunça. E ali são brasileiros imobilizando o cidadão. Vamos lá? Tem mais um vídeo. Próximo vídeo.
Aí, ó. Infiltrado, infiltrado! Infiltrado petista safado! Petista safado! A moça fala em petista safado, não tem como provar. Próximo vídeo. Puxa de novo. Oi, vamos, pai direito. Parece haver diferença entre essas fisionomias e aquelas dos que pediam que não houvesse quebra-quebra. De novo, tia Cris. Não tem precedente na história do nosso país. O anterior, passa novamente. Oi, vamos, pai direito. Ok. Muito grato, tia Cris. Agora sim, o presidente Lula. Precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Ele quis dizer que essa gente terá que ser punida. Né? Próximo. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E continua voando ainda, pedaços de pau, e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Pelo menos 2 policiais já estão feridos aqui, no meio dessa confusão. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. Eles foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto e levados ao hospital. Infelizmente, vem uma molecada na frente, é normal isso também, gente. Isso não é nem o fim de mundo, faz parte. Isso foi durante o governo do PT. Foram 14 anos. Aí foi o MST quando tentou invadir o Supremo. Fez o mesmo também no Congresso. E não lembramos de uma reação tão vigorosa como observamos hoje. Esse cidadão aí que está falando é Gilberto Carvalho. Durante os 8 anos de Lula como presidente da República, ele foi chefe de gabinete e secretário-geral da presidência da República. Dá para repetir só o que ele falou, tia Cris? É possível? Não, tem que mostrar inteiro. Não, então deixa. É a molecada. Né? E as invasões do MST às terras. Tem também pessoal sem teto. Essa caracterização de ação é muito própria desse pessoal de esquerda. Não estou transferindo responsabilidade, nem dizendo que é da esquerda ou do PT a responsabilidade em torno do que ocorreu. Todos, indistintamente, sejam de esquerda, sejam bolsonaristas, precisam ser punidos. Agora, todos, com uma investigação isenta e imparcial da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Sem essa de dobradinha, sem essa de direcionamento, de comportamento viciado. Vamos lá? Tem uma imagem do Barroso agora. É. Vamos relembrar, foi Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi à Câmara dos Deputados cabalar voto para que não passasse o voto impresso. Queria passar. E que se tivesse sido aprovado pelo Congresso, não estaríamos vivendo nada disso. Por que ele não queria a aprovação do voto impresso? Qual é o problema?
Próximo telão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general do Exército, e que era ministro da Defesa até o dia 31, pediu o código-fonte. Foi recusado pelo TSE. Por que foi recusado? Qual é o problema de liberar o código-fonte? Há alguma preocupação? É o mínimo que se pede. Transparência, lisura. Não estamos dizendo que houve fraude, mas por que esse comportamento sempre refratário? E no próximo telão, Valdemar da Costa Neto, que para santo não serve. Já teve preso. É uma das lideranças mais deploráveis da política brasileira, mas hoje está solto. Foi o Supremo que soltou todo mundo. Pois muito bem, é presidente do PL Nacional. Ele solicitou, requereu, como a legislação eleitoral permite, a averiguação de urnas em número de 179 mil que teriam sido manipuladas. Alexandre de Moraes simplesmente arquivou e o ainda puniu como proponente com uma multa de 23 milhões ao partido. Foi punido por requerer algo que a legislação lhe permite. De modo, Fernando, que a situação é muito delicada no Brasil. Muito delicada. Muito delicada. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos com responsabilidade, sem assodamentos, sem precipitações e sem pré-julgamentos. E para encerrar, vamos para o plano superior. Salmo 91. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Versículos 1º e 2º, Salmo 91. Escrito, não se sabe até hoje, se por rei Davi ou profeta Moisés. É com você, Fernando. Obrigado, Prisco. Agora tem intervalo. Minha gente, obrigado pela companhia nesta segunda-feira. Só o início da semana. Amanhã está de volta com o Terça do Emprego e todas as notícias que repercutem no nosso estado. Nosso time estará de volta, 11h30 da manhã, aqui no nosso meio-dia. Então, Marista, recado para você? Cuide-se. Cuide-se. E até amanhã. Fernanda, a gente fica agora com A Tarde é Nossa. Vamos lá.